Olá, turma de imersão bíblica, escatologia, videoaula de número 2. Vamos avançar dentro da análise da escatologia e agora vamos entrar de forma bem paulatina no livro que muitos cristãos têm medo de encarar as realidades que estão escritas nesse livro, mas eu espero que, com o passar das aulas, possa-se ter um entendimento da proposta do livro, que, na realidade, como nós já vimos na aula de número 1, o gênero apocalíptico ele tem como objetivo, apesar do caos, desse ambiente pessimista da ordem presente, atual, transmitir uma mensagem de esperança e de limiar, ou seja, essa ordem caótica, esse estado de pessimismo, ele está com os dias contados e vai ser instaurado uma nova ordem. Então vamos avançando e, como de costume, com as referências bibliográficas, eu trabalhei mais algumas obras que eu queria apresentar para vocês. A primeira aqui na sua telinha é uma grande obra do John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica. Só uma observação para os irmãos. Quando vocês verem esse símbolo aqui da Paulus, na grande maioria das vezes pode se preparar, porque por trás dessa capa terá uma grande obra. E esse autor é um dos mais renomados em se tratando de literatura apocalíptica, tá ok? Vou aqui colocar outro livro com a mesma qualidade e envergadura. Daniel Marguerat, Novo Testamento, História, Escritura e Teologia, editora Loyola, Edições Loyola. Da mesma forma que a Paulus, a Loyola também, normalmente, tem grandes obras e grandes autores, tá? Então foi um outro material que eu também tenho me utilizado para não só preparar as aulas de escatologia, mas como para o meu estudo normal de teologia, por causa das aulas presenciais também que eu ministro, ok? Uma terceira obra, Klaus Berger, As Formas Literárias do Novo Testamento, tá vendo? Edições Loyola. Eu tenho uma preferência grande pelas editoras de cunho católico, embora a CPAD tenha melhorado, mas eu entendo que não tem como concorrer ainda com Loyola, com a editora Madras, que é um pouco desconhecida do povo, a Paulus, as edições paulinas também, a PES, eu entendo que são editoras que têm um alto gabarito, ok? Deixa eu ver se há mais algum aqui. A imaginação, tal. Bem, então dentro das referências bibliográficas, seriam essas, mais as que eu informei na videoaula de número 1, ok? Bem, entrando no livro do Apocalipse e, evidente, trabalhando a questão da autoria, no meio evangélico, a princípio, quando o cristão se debruça sobre esse livro, ele faz uma associação fria, automática, superficial, sem nenhum tipo de análise, mesmo porque já está mencionado ali o nome João, e normalmente o João que se conhece é o João que escreveu o quarto evangelho, é o João que escreveu também as epístolas, só que entre os eruditos existem algumas questões que são analisadas, que serão, melhor dizendo, analisadas nesse inteirinho aqui, lembrando que eu parto
de princípio com a obra que eu mencionei anteriormente, na videoaula de número 1, do Grant R. Osborne, comentário exegético do Apocalipse, e também a obra da imaginação apocalíptica, que vai trabalhar também a questão da autoria, e eles vão trabalhar na mesma linha. A do Grant R. Osborne é uma obra mais antiga, a imaginação apocalíptica do John Collins é uma obra bem mais recente, mas eu já dei uma olhada também nela e é a mesma coisa em relação aos autores e, sinceramente, não acredito que tenha nenhuma reviravolta gigantesca em relação à autoria. Além de uma outra que eu já citei, do Eusébio de Cesareia, deixa eu pegar aqui, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ok? Está aqui também, e eu vou usá-la um pouquinho mais na frente, antes do finalzinho ali, faltando, me parece que um slide, eu vou estar retornando aqui a obra de Eusébio de Cesareia, ok? Bem, então, segundo os eruditos, e principalmente segundo Grant R. Osborne, na sua obra Comentário Exegético do Apocalipse, a princípio existem 7 opções. E talvez você me pergunte, Vilaça, professor Vilaça, baseado em quê? Principalmente em autores da patrística, baseado também em citações de Eusébio de Cesareia, foram localizados, dentre essas obras, possivelmente 7 autores. Primeiro, João, o apóstolo, o escritor do evangelho que levou o seu nome. Em segundo lugar, o ancião João, ok? Lembrando que o nome João era um nome tão comum quanto, por exemplo, Paulo, como, por exemplo, Yeshua, era o nome Maria, eram nomes comuns para o primeiro século, ok? Então, com algumas informações que os eruditos possuem e a população, a massa dos cristãos não possuem, eles entendem que é fácil automaticamente identificar João, o apóstolo, de forma quase que unânime. Tem um grande peso a figura de João, mas existem autores que acreditam que seja um outro João e eles têm algum embasamento para isso. Tá? A terceira opção seria João Marcos, aí no caso seria o autor do evangelho que recebeu o seu nome, que a maioria, quase unânime, entende que é o evangelho mais antigo. Temos em quarto lugar, alguns acreditam em João Batista, é isso mesmo, tem autores que acreditam que seja o autor João Batista, aí evidente que vai ter que defender uma data bastante recuada em relação aos escritos, inclusive, do Novo Testamento, de repente datando aí como talvez o primeiro escrito, ou esse escrito foi enchendo, como aconteceu com algumas obras do Antigo Testamento, Taná. Item 5 ali é um outro João, o 6, Cerinto, e o sétima possibilidade, João o Apóstolo, que foi usado como pseudônimo. O pseudônimo era algo bem comum, também chamado de pseudepígrafes, eram escritos que eram atribuídos a pessoas do passado que teve alguma relevância para um determinado povo. E me parece que essa obra do Apocalipse não tem essa característica de ser uma obra pseudepígrafa ou que usou um pseudônimo, ok? Então, aqui, nomos aqui vem de nome, pseudo é nome falso seria uma atribuição a alguém que com certeza não escreveu, mas pela sua fama, pela sua relevância
dentro de um tempo e espaço, atribuiu-se esse nome. Isso é muito comum. Fizeram isso com Apocalipse, por exemplo, de Adão, Apocalipse de Abraão, 2 Apocalipses, eu acho que de Tiago. Então, esse tipo de atribuição, ela era comum porque os povos do primeiro século e anterior, eles não tinham essa concepção de direito autoral. Isso não existia na época, né? Então nós não podemos analisar dessa forma, ok? Então, à medida que nós vamos avançando dentro da apresentação do slide, é evidente que nomes aqui eles vão sendo colocados em vermelho. E uma vez colocados em vermelho, eles estão descartados como autores do livro das Revelações, ou, como muitos chamam, do Apocalipse. Perceba, dentre esses nomes, podemos descartar de imediato 3. Essa citação eu tirei da obra do Comentário Exegético do Apocalipse, de Grant Osborne, ok? Então ele vai descartar Dionísio o Grande, bispo de Alexandria, em meados do terceiro século, levantou a possibilidade de que João Marcos tivesse sido o autor. Mas, aqui, ó, a descartou como improvável com base em dados históricos. E aí usou Eusébio, História Eclesiástica, deve ser capítulo 7, parte 25, verso 25. O único a sugerir a autoria de João Batista foi Ford, com uma obra no ano de 1975, que acreditava que João Batista e seus seguidores produziram o Apocalipse em 3 estágios, como eu havia informado. Então, a primeira parte a ser produzida, os capítulos do 4 ao 11, foram visões que João Batista teve antes de Jesus começar seu ministério. E isso, segundo esse autor, Ford. Em seguida, os capítulos de 12 a 22 foram produzidos por um de seus discípulos, antes de 70. 70, todos sabem que foi a queda do Templo de Jerusalém. Por fim, os capítulos de 1 a 3, compostos por um editor final. Ok? Então, já foi descartado aqui de imediato, ok? 3, tá? Então, vamos avançando. Então, João Marcos, João Batista e Cerinto estão descartados. No entanto, essa hipótese não teve adeptos, pois é difícil explicar como uma obra periférica do cristianismo poderia ser aceita no cânon cristão. Está falando, evidentemente, da possibilidade de João Batista ter escrito isso em etapas, né, ou atribuídos a João Batista. Também a autoria do gnóstico Cerinto foi proposta por 2 grupos que se opunham aos montanistas, os Alegórios do final do século II e Gaio, presbítero romano do início do terceiro século. Parece que o único propósito deles era fazer oposição ao montanismo e ao livro de Apocalipse, por sua grande importância para esse movimento. Não existem bons indícios que possam apontar para tal associação, exceto o fato de que Cerinto era milenista, isso segundo esse autor, Aune, na obra do ano de 1997. Cerinto já tinha sublinhado que também saiu. Evidências internas. Evidências internas, elas tratam de aspectos literários internos na escrita que eruditos que têm acesso ao idioma original, à história, eles possam perceber. Evidência externa é algum tipo de obra, de uma terceira obra ou de um autor terceiro que possa ter feito algum tipo de referência, como, por exemplo, a história e a obra de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Continuando aqui, em meados do segundo século, Justino Marte escreveu que o autor era o apóstolo João. Em qual obra? Diálogo com Trifo ou Trifão. Está vendo aqui o capítulo 81, verso 4. E essa linha de pensamento acabou ganhando adeptos. Idem também, Irineu de Leão defendeu também
o apóstolo João, na obra Contra as Heresias. Tertuliano também, contra Marcião, advogou ser João o Apóstolo. Clemente de Alexandria, na obra Paidagogos, também defendeu João Apóstolo. Orígenes de Princípios também defendeu João o Apóstolo. Helmont Bold, numa obra do ano de 1961, também defendeu João o Apóstolo. Afirma que o Apócrifo de João, obra provavelmente de meados ou do fim do século II, também atribui o livro ao apóstolo João. O primeiro a rejeitar a autoria apostólica foi Marcião, gnóstico do segundo século, que rejeitou todos os livros que não eram de autoria paulina, exceto uma versão editada de Lucas. Inclusive, esse Marcião, aqui, para quem estuda manuscritologia, que é a ciência responsável por datar, por especificar que tipo de manuscrito é aquele, é a manuscritologia. Esse Marcião foi localizado um códex, ou seja, um conjunto de livros arrumados em formato de livro, do ano aproximado de 144, tá? Gnóstico. Rejeitou todos os livros que não eram da autoria paulina, exceto a versão editada por Lucas, e por causa da sua influência judaica. Dionísio também duvidava da autoria apostólica do Apocalipse. E nisso foi acompanhado por Eusébio, Cirilo de Jerusalém e Crisóstomo, João Crisóstomo. Então vocês percebam que o nome João Apóstolo começa a ganhar peso devido a vários teólogos estudiosos, como já foi citado, ok? Tertuliano, Justino Marte, Orígenes, Clemente de Alexandria, são autores de peso, ok? E contra o próprio Eusébio de Cesareia, ele tem uma base forte para entender que não foi João o Apóstolo que teria escrito o livro do Apocalipse, tá? Cirilo de Roma e João Crisóstomo. Então, o apóstolo João ganha peso, tá? E o outro João também passa a estar descartado. Então, ficamos com João Apóstolo, o ancião João, e João Apóstolo como pseudônimo. Continuando aqui, olha só. Dionísio acreditava que o outro João desconhecido havia escrito o Apocalipse e, como evidência, apontou para 2 túmulos em Éfeso, supostamente de João. Essa também é a visão de Sweet, Crodel, Wall, Allen e Beasley Murray. Uma variante dessa linha acredita que o Evangelho de João, as epístolas joaninas e o Apocalipse foram produzidos por uma escola joanina ou por um círculo de profetas que talvez tenha se originado com o próprio apóstolo, no caso João. Assim acreditam esses autores, Brown, Culpeper, Schussler, Fiorenza. Então aqui Dionísio acredita, e é outra teoria comum, embora apareça com maior frequência no século XIX, é que o Apocalipse é um livro pseudônimo, semelhante a outras obras cuja autoria é de alguém que usa o pseudônimo de um herói famoso. Vai ter alguns livros aqui. Isso, porém, não se encaixa com a antiga característica apocalíptica que citou os autores pseudônimos no passado remoto. Passado remoto é uma data, é uma época muito mais distante do que o autor ser contemporâneo e assim atribuída a ele a autoria. Isso não é comum. E outros autores que eu li, as obras que eu mencionei no início da videoaula, também advogam e defendem esse posicionamento para o livro ser um pseudônimo. Ademais, se isso estivesse sendo feito por um escritor mais recente, seria natural esperar uma identificação mais explícita. Por exemplo, João o Apóstolo, assim como Biller, no ano de 1999, a obra. Também não há certeza de que escritos pseudônimos eram produzidos na época da igreja primitiva. E aí vê mais esses autores aqui. Então, João, o Apóstolo, como pseudônimo, também não tem força, não tem muita base argumentativa para se sustentar. Então, restou-nos João, o Apóstolo, e
o ancião João. Antes de entrar aqui na datação, eu vou compartilhar com vocês a obra de Eusébio de Cesareia, a partir de agora na sua tela. Eu vou aqui na página 74, eu acredito que vocês já tenham a obra, 74 do PDF, tá? É só preencher aqui, 74 e dar Enter que ela vai cair. Então, no item 39, tá vendo? No meu algarismo romanos, dos escritos de Pápias, que segundo a história, foi o discípulo direto de João, o apóstolo. Então, por isso que os escritos de Pápias têm muito peso na escolha ou na designação do provável autor do livro do Apocalipse. Ok? Avançando aqui um pouquinho, no item 5, olha o que diz. Aqui seria bom fazer notar também que ele enumera 2 vezes o nome João. O primeiro coloca na lista com Pedro, Tiago, Mateus e os demais apóstolos, sendo evidente que se refere ao evangelista. Já ao outro João, depois de cortar o discurso, coloca-o com os outros, fora do número dos apóstolos, antepondo Aristion e chamando claramente de presbítero. Item 6. De forma que também isso demonstra que é verdade a história dos que dizem que na Ásia houve 2 Joãos com este mesmo nome. E em Éfeso, 2 sepulcros, dos quais ainda hoje se afirma que são um e outro de João. É necessário prestar atenção a esses fatos, porque é provável que fosse o segundo, se não se prefere o primeiro, que viu a revelação, no caso do Apocalipse, que corre sob o nome de João. O item 7 aqui, Garabém Pápias, de quem estamos falando, confessa que recebeu as palavras dos apóstolos de discípulos desses, enquanto que de Aristion e de João, o presbítero, ele diz ter sido ouvinte direto. Efetivamente menciona-os pelo nome várias vezes em seus escritos e compila suas tradições. Então, depois, se você quiser ler essa parte aqui, a partir da página 34, o item 39 dos escritos de Pápias, ler toda essa questão aqui, tá vendo? Que aí vai ficar mais entendido, não é tão grande assim, vai dar 2 folhas. Aqui também comenta o Evangelho dos Hebreus, uma coisa também muito interessante. E aqui depois o livro de número 6, de Eusébio de Cesareia. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também me parece ser grande. É muito interessante que tem muita informação histórica, então acho de muita valia. Bem, falando da época da datação do livro, né, do Apocalipse, da redação, as obras são unânimes em apontar para 2 períodos. Lembrando que tratar de data, raramente vai se especificar a ano tal. Então, normalmente se fala aproximadamente. Então, a primeira data está marcado do ano de 68 até 70 da era cristã, que foi o período de Nero. Nero, ele se suicida no ano aproximado de 68 da era cristã. Então, alguns acreditam que, como ele começou a perseguir os cristãos, se entende pelo contexto do livro do Apocalipse, que é um contexto de perseguição, mas ele chegou a uma dimensão muito maior, que foram as comunidades da Ásia. Então, a minoria acredita que não tem como sustentar. Né? A minoria sustenta, e por isso a minoria dificilmente se sustentar que o livro tenha sido escrito nessa data, lembrando que ainda em 70, então o templo ainda não estava destruído. Então a maioria
A maioria esmagadora crê na segunda data, que é um período de 89 a 96, onde o imperador era Domiciano, e esse sim, ele potencializou, ele aumentou o diâmetro, o alcance dessa perseguição, chegando à Ásia Menor, e a Ásia Menor essa que era onde estavam localizadas as comunidades cristãs. Então, se você abre no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse, você vai perceber que aquelas comunidades, aquelas cidades, todas elas estavam na Ásia Menor. E lembrando que Deus é interessante, a Ásia Menor, na época, ela possuía o melhor sistema de correio da época. Então, qualquer carta, qualquer informação que batesse ali, poderia ser disseminada, veiculada rapidamente, ok? Então, basicamente, a livro de autoria e de datação, essa é a questão. Eu acredito que vocês já tenham a obra de Eusébio de Cesareia, e não sei se eu enviei o comentário exegético do Apocalipse de Grant R. Osborne. Qualquer sinal que você queira fazer querendo uma dessas duas obras que eu citei, dá um joinha no grupo e que aí sim eu vou disponibilizar lá para vocês, ok? Então que Deus abençoe e aguarde a próxima aula, que à medida que nós vamos avançando, essa é a segunda, ainda restam 6 aulas, 2 ainda para agosto e 4 para setembro, e é evidente que a quantidade de informações vai aumentar, e vai ficando cada vez mais interessante falar do livro do Apocalipse, ok? Deus te abençoe e nós vamos nos encontrar, se Deus assim permitir, na nossa terceira aula.